Fala, meus queridos, Lucas Montarroz aqui com vocês mais uma vez. Esse ambiente é maravilhoso, eu já tava com saudade disso aqui, eu, vocês e uma boa xícara de café que já tá chegando ali. Hoje nós vamos falar de algo que vocês me pediram demais, o concurso da PCMG tá aí e agora você que passou na prova, parabéns. Nós estamos chegando nas próximas etapas e em uma das etapas mais importantes do seu concurso e mais temidas, o teste psicológico. E o vídeo de hoje é sobre isso. Já deixa sua curtida, inclusive se inscreve no meu canal para eu fazer mais vídeos agora. Eu tô motivado, evoluir meu estúdio para montar mais vídeos para vocês. E o vídeo de hoje é: como foi o meu teste psicológico da PCMG? Hoje aqui nós vamos falar como me preparar para o teste psicológico. Primeiro ponto, eu devo me preparar ou não? É melhor estudar para o teste ou é melhor não estudar? Como é o dia do teste e o que tem no teste psicológico? Quais foram os meus testes? Eu vou te passar tudo isso para você ter pelo menos uma base para ir fazer esse exame importante. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Montarroz, atualmente investigador da Polícia Civil aqui de Minas Gerais. Também fui policial penal, aprovado em todos os concursos policiais de Minas Gerais. Passei na Polícia Penal contratado, Polícia Penal efetivo, na Polícia Civil como investigador, como escrivão, na Polícia Militar como soldado, como oficial também da Polícia Militar e outros concursos menores por aí. Sou também empresário, dono do Jornada Concurso, mentoria preparatória para carreiras policiais, onde eu ensino tudo que eu aprendi ao longo da minha jornada. Vamos lá. Cara, o principal, a fase psicológica, eu acho que é a fase mais tensa do concurso público. Por quê? Porque a primeira fase, a prova objetiva e redação, é isso mesmo, ela elimina todo mundo. Você sabe que, possivelmente, se você não estudou muito, você vai ser reprovado. Mas e o teste psicológico? Nós temos o costume de temer aquilo que nós não controlamos. E é isso que a gente tem medo no teste psicológico. Nós não controlamos. E eu falo que teste psicológico é igual andar de avião. É algo que você se submete e não está nas suas mãos, meu amigo. Então é só confiar em Deus, é só ter esperança. Porém, você pode ir para o teste psicológico pelo menos com a mínima noção de que você vai enfrentar. Você não precisa ir às cegas e é isso que eu vou tentar te ajudar nesse vídeo. Primeira coisa que eu deixo para vocês, tá? E eu fiz uma consulta com a psicóloga, que inclusive é parceira do Jornada Concurso, a doutora Viviane, e algo que eu aprendi me preparando para o meu teste psicológico foi: antes de tentar ser o adivinhão, de tentar descobrir o teste para conseguir passar, cuide de você. Eu sei que o teste psicológico é algo muito subjetivo, inclusive temos pessoas aí, manuais que eu vou passar para você que eles contestam o teste psicológico, mas basicamente você vai aplicar naqueles exames aquilo que você é na vida. Então, primeiro ponto, cara, cuide de você, cuide da sua mente, elimine coisas que te estressem, medite, ore se você é um cara de fé, ouça boas músicas, sabe? Aprenda a viver, aprenda a ser mais feliz, porque você, se for um cara bom, controlado, você vai refletir isso no seu teste. Então, não é levar uma vida toda bagunçada, estressado pra caramba, não controla nada na sua vida, mas eu preciso aprender alguma coisa pra poder passar naquele teste. Então, o ponto meu pra você é esse, cara, cuide da sua vida, da sua saúde mental. Nós negligenciamos muito saúde mental, cuidamos da saúde física, quer ficar saradão, gostosão, a gente quer estudar, quer ter dinheiro, mas a saúde mental tá afundando. E eu acredito veementemente que se você cuida da saúde mental, a saúde mental em dias, o corpo tá em dia, tá? Se a sua mente tá bem, o corpo tá bem. Outro ponto. Você vai fazer avaliação psicológica, mas de onde? Você vai fazer avaliação psicológica, meu amigo, da Polícia Civil de Minas. Uma coisa que eu aprendi é entender quais são as instituições, porque cada uma cobra e exige do candidato algo diferente. O militarismo, eu fui reprovado no teste psicológico da Polícia Militar para soldado aqui. Um grande amigo meu também foi reprovado no teste psicológico para soldado da PM de Minas, e no mesmo ano ele fez concurso de soldado e de oficial, passou nos dois. No psicológico foi reprovado no psicológico de soldado, mas foi aprovado no psicológico de oficial. Olha que loucura. Pois é, eu passei no teste psicológico da Polícia Penal para tirar a habilitação, eu tenho carteira D, eu passei no teste psicológico de escrivão, no de investigador, mas fui reprovado de soldado. Será que eu sou doido para ser soldado, mas não sou doido para ser o resto? Entenda as instituições. Eu creio, isso é algo meu, que basicamente o teste psicológico da Polícia Civil, ele é eliminatório. Se você não for doido, não for muito maluco, se você tiver o mínimo de controle, o mínimo de faculdades mentais, o mínimo de raciocínio, não for um retardado, você vai ser aprovado. Ponto. Já eu acredito que o teste psicológico da Polícia Militar, ele é qualificatório. Ou seja, você não precisa só ser um cara sã mentalmente para passar. Não, você precisa ter as qualidades específicas que a PM exige. Por isso que eu acho que muitas pessoas que têm boas faculdades mentais, mas elas não estão aptas para ser um soldado da Polícia Militar, mas às vezes está apta para ser um oficial da Polícia Militar. Então eu acredito, e vendo, eu vivi isso, o concurso
A parte psicológica da Polícia Civil é totalmente diferente. A Polícia Civil realmente ela filtra menos, ela quer saber se você tem ou não problemas mentais. A Polícia Militar você tem que ter um aspecto, uma característica muito específica para não ser reprovado. Isso é o que eu acho. Além do que eu também acho que o teste é bem subjetivo, não prova verdadeiramente quem você é na vida, mas dá indícios. Então você tem que estar preparado para isso. E vamos lá. Como que eu fiz? Não é um conselho para você, mas eu estou falando o que eu fiz e o que eu acho que é bom ou não. Como eu tinha sido reprovado para soldado da Polícia Militar, antes de fazer os testes psicológicos de escrivão investigador da Polícia Civil, por isso que eu fiz todas as etapas até o final das duas carreiras, porque se eu fosse reprovado em uma, eu teria outra. Eu fiz então uma avaliação com a psicóloga Viviane, parceira nossa, eu fui no consultório dela, fiz uma avaliação presencial, ela, cara, é incrível como psicólogo com poucos indícios que você dá. Eu fiz inclusive alguns testes, não para replicar o que eu ia ver na prova, mas alguns testes para ela entender minha personalidade, ver o que eu precisava ajustar, porque eu tinha alguns meses para trabalhar isso ainda. Então eu preferi ir numa psicóloga, porque era uma fase importante para mim. Lá realmente, cara, ela descobriu tantas coisas na minha vida, tantos problemas na vida, gente, que a gente não sabe que a gente tem. E realmente, por exemplo, uma coisa que eu tinha era uma espécie de introspecção. Eu sou uma pessoa que eu resolvo muitos problemas, isso foi o que a gente descobriu lá. Eu desenvolvo muito, eu produzo bastante, eu guardo muito problema das pessoas na polícia, na família, mas eu nunca falo dos meus problemas. Ninguém resolve os meus problemas, eu resolvo o meu e dos outros. E isso eu tinha meio que uma carga mental, emocional. Então ela disse para eu começar a falar mais para minha esposa, ou falar mais do que eu tô sentindo, me abrir mais, porque eu era essa pessoa muito fechada. E realmente isso foi algo que fez muito sentido na minha vida, e eu tentei mudar isso, tô tentando ainda. Creio que todos que vão fazer uma etapa de exame psicológico num concurso, eles leem ou já leram alguma vez o manual do Robson. Eu não sei quem que é esse cara, mas é o Robson concurseiro. Ele fez um manual de teste psicológico, inclusive eu tenho o link desse manual, você acha gratuito aí no Google, e são mais de 700 páginas, meu amigo. Ele explicando o porquê que testes psicológicos não deveriam ser usados, não são válidos e são extremamente subjetivos. Ele não concorda com os testes psicológicos e ele explica de várias formas, é algo muito fundamentado. E eu concordo muito com ele, inclusive, eu acho que é muito subjetivo, mas realmente dá para ter uma noção. Eu acho que a pessoa não deve, a banca não deve definir quem você é só por aquele teste. E realmente parece que ela não faz isso. Ela te analisa em vários testes para então dar algum indício de quem você é. Inclusive, depois que você entra, né, na Cadepol, depois que você já é polícia, na Polícia Civil, por exemplo, você pode ir lá no setor psicológico da Polícia Civil e conferir os seus testes. Você não pega na mão o teste, mas uma psicóloga, alguém do setor, ela pega os seus testes e ela analisa com você. Olha, o seu resultado aqui foi esse. Por quê? Aqui demonstrou que você tem esse problema, que você é ruim nisso, que é bom nisso. Isso é muito interessante. Na época da minha Cadepol, em frente à Cadepol, todo mundo ia lá para ver o resultado dos testes psicológicos. Cara, muito massa. Então, além de fazer uma consulta com a psicóloga, ler o manual do Robson concurseiro, eu também entendi como alguns testes funcionam. Eu marquei um café com os meus amigos, com quem também estava no concurso, é muito bom. Nós compartilhamos experiências do teste psicológico. O que você está achando? Você está com medo também? O que você espera? Eu já fiz teste psicológico, na minha vez foi assim, foi desse jeito. Obrigado. Pois não, que eu queimei a boca. Além disso, algumas pessoas já tinham conhecimento do teste, então elas levaram alguns testes, se acha até na internet mesmo, eu vou colocar várias fotos aqui quando a gente estiver analisando os testes de verdade. Nós fizemos lá na hora, entendemos como funciona. O que eu acho? Eis a questão. Não saber nada, saber muito ou ter uma noção. Pessoal, eu fiquei nesse dilema. Muitas pessoas falaram assim, cara, é melhor você não estudar nada, porque se você estudar alguma coisa, pode ser que na hora você fica tentado a marcar de determinada forma e eles sabem que você tá marcando no automático, você estudou, você vai ser reprovado. Não, é melhor você estudar muito, porque é algo meio que automático, mecânico. Se você marcar as coisas certas, vai dar um resultado certo, vai ter uma proporção certa, você vai ser aprovado. Eu, pelas minhas experiências de teste psicológico, eu acho que ter uma noção é o melhor dos pontos. Por quê? Se você não sabe nada, você vai totalmente às cegas, cara. Nada que você vai fazer é interessante que você não saiba absolutamente nada. É bom você chegar lá e já saber. Eu sei, eu vi o vídeo do Lucas, por exemplo, já é suficiente. Esse vídeo já é suficiente para você entender e depois, no máximo, analisar um ou outro teste aí e ver como que faz. Mas imagina você não estuda nada, chega lá na hora, você nem sabe onde que é, nem sabe como funciona, você pega uma folha e tá conhecendo aquela folha pela primeira vez, então você tá tendo os primeiros contatos, os primeiros acessos, você não faz ideia de como você
você vai marcar ali, tem uma pessoa nos testes que ela dá orientação, mas eu tive casos, inclusive, na minha sala, que pessoas que não estudaram, não pesquisaram nada, quando falaram orientação, elas não prestaram atenção, e aí a pessoa ficou lá, esperando para começar, ou ficou lendo lá para entender de novo como o teste funciona, ou tipo assim, nossa, que legal, que teste é esse? Meu amigo, você já perdeu tempo. Nós vamos falar disso, que tempo é importante no teste psicológico, mas não é tudo, mas é importante. Então, tenha uma noção. Além do que, se você souber demais, você vai ficar muito mais tenso, muito mais ansioso. Você vai achar que o teste psicológico depende exclusivamente de você e você vai tender a ser um robô. Você vai tender a marcar exatamente os númerozinhos para dar um resultado X e isso pode te conflitar, porque são vários testes. Em um você vai marcar determinada coisa, no outro já não vai ter saída mais. Então os testes vão se comprometer um com o outro. Então a minha orientação é: tenha uma boa noção do que você vai fazer. Descanse, relaxe. Polícia Civil não vai te eliminar à toa, ela não quer te eliminar. Todo mundo lá é muito gentil, todos que atendem são gentis, comigo, com todos que eu estive lá. Ninguém te coloca sob pressão, é muito mais tranquilo do que a gente pensa. O problema é que a gente não controla. Beleza, Lucas, mas e o dia do teste? Como que é aquele dia? Muita gente fala comigo que ama os meus vídeos porque eu consigo passar muitas sensações, muitas emoções no meu vídeo. E é algo que eu nunca achei no YouTube. Inclusive é um dos motivos para você incentivar meu canal. Se inscreve no canal. Para mim não é uma besteira você clicar no botão de inscrever-se, porque eu fico vendo que os inscritos estão aumentando, as pessoas estão gostando, curtindo, compartilhando meus vídeos. Eu estou ficando conhecido. Eu consigo, com a sua inscrição e visualização e like, eu consigo comprar mais coisas, montar o meu estúdio melhor e quem sabe gravar vídeos assim com mais frequência para você. Eu vou te passar todas as emoções que eu senti no dia do teste, né? Ali naqueles dias antes do teste. Os testes são todos em Belo Horizonte, lá na Cadepol, na Oscar Negrão de Lima. Salvo engano, ali já é divisa com Contagem, alguma coisa assim. Mas é lá na Cadepol, são os testes psicológicos, pelo menos comigo foi. Eu, como sempre, toda prova, todo exame que eu vou fazer, eu vou um dia antes. Eu geralmente tento chegar no local um dia antes, de manhã, na hora do almoço, porque eu tomo um banho, eu descanso a tarde inteira, eu tomo um café da tarde, eu saio para jantar, durmo cedo, porque um dia antes é o dia de descanso. Então, eu indo pro lugar, eu já fui orando dentro do carro, ansioso, como vocês, pessoal. Eu fui ansioso também. Eu fico ansioso porque eu não controlo. E aí, qual que é o resultado? Imagina, esse foi o meu primeiro teste psicológico depois de uma reprovação na Polícia Militar. Eu estava extremamente ansioso, eu estava extremamente inseguro, mas ao mesmo tempo confiando em Deus, porque eu sei que são coisas que eu não controlo, então eu vou fazer o meu melhor. E se eu não passar, como eu não passei na PM, descobri depois que Deus tinha muitos projetos 1000 vezes melhores para mim do que aquela aprovação. Eu tava ouvindo um podcast hoje do velho Davan, Luciano Hang, e ele falando que ele tentou fazer 2 concursos públicos e não passou para a Banco do Brasil. E aí ele decidiu empreender. Você imagina se ele tivesse passado, ele ia ser concursado hoje. É bom, mas não é bom igual ele fatura 30 bilhões por ano nas lojas dele. Então, meu amigo, tudo tem um propósito, tá? Pode ser que isso seja muito bom para você no futuro. Eu fui no meu carro, ansioso ali, curtindo. Eu sempre coloco músicas para marcar o momento, para eu relaxar, extravasar, sentir autoconfiança, dirigindo, orando, pensando toda hora como que ia ser, como poderia ser o teste. Passei em frente a Cadepol para confirmar onde que era mesmo. Eu sempre passo em frente ao local da prova. Cheguei no meu quarto, na verdade eu acho que eu fiquei na casa de um amigo meu, assim, a uns 5, 10 quilômetros do local. Cheguei na casa do amigo meu, cumprimentei, tomei um banho, aquele bate-papo rapidinho, mas de tarde eu falei com ele: meu amigo, vou me retirar. Eu gosto de ficar no quarto a tarde inteira, que eu durmo de tarde, eu acordo, vou na padaria, compro um lanche, bato um papo rapidinho, volto pro quarto, ouço música, oro, faço coisas que eu gosto. Chegando na casa dele, eu fiquei descansando. O que eu recomendo a você um dia antes do teste? É um dos dias mais importantes, o dia anterior ao teste. Eu te recomendo descansar. Curte, sai da dieta um pouquinho, come coisas que você gosta, ouve músicas que você gosta, vai correr se você gosta de correr. Não é hora de estudar, não é hora de pesquisar teste, não é hora de fazer nada disso. É hora de estar em paz. Porque o seu big day é o outro dia. Então eu fiz isso, eu saí para lanchar, eu fui pro quarto, eu dormi de tarde, acordei, dormi de novo. De noite eu dormi bem cedo. No outro dia, no dia do teste, eu geralmente acordo bem mais cedo. Eu já falei para vocês, eu calculo 1 hora para tudo que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se o teste vai começar, eu vou entrar às 9, eu tenho que chegar às 8.
Se eu tenho que chegar às 8, eu vou sair de casa às 7. Se eu tenho que sair de casa às 7, eu vou acordar às 6. Então eu acordo 6, eu tenho 1 hora para me arrumar e sair, eu tenho 1 hora para chegar e eu chego com 1 hora de antecedência. Eu sempre fiz isso na minha vida para tudo e sempre deu muito certo. Isso é algo muito bom. No outro dia, como de costume, eu já acordo ouvindo minha música. Te recomendo, ouça música boa que te incentiva, música que marcou sua vida no dia do teste. Ouvindo minhas boas músicas, tomei meu banho, tomei aquele bom, reforçado café da manhã, porém nada de feijoada de manhã, nada de leite, coisa que pode te dar uma diarreia, porque você já vai ter dor no estômago e dor de barriga suficiente. Tomei meu bom café da manhã, saí com 1 hora de antecedência, nada pode dar errado, e se der errado também, meu amigo, é na hora de ligar aquela chavinha, né, do F, e não estou nem aí, porque se der errado, arranhei meu carro. Tá bom, gente, eu vou tomar posse na polícia, eu vou entrar na polícia, com minha primeira remuneração, eu arrumo esse carro, nada vai estragar meu dia, porque se você for, tipo assim, ai meu Deus, passei num buraco, pelo amor de Deus, eu vou desalinhar meu carro, cara, parece que tudo é um problema e quer te atingir, então você chega lá muito pressionado. Eu fui super zen, super em paz. Pessoal, eu já tô aqui em BH, me preparando para fazer o teste psicológico de escrivão. Bora lá, como Martinho Lutero dizia, orar é a melhor parte dos estudos. Então antes do teste, vamos orar. No dia do teste, você chega lá, é igual um concurso, todo mundo está lá também, todo mundo para fazer teste. Naturalmente você vai conhecer alguém que fez prova com você, alguém que você conhece de algum lugar. Você vai chegar e vai ver, geralmente tem uma fila ou alguma coisa assim, ou alguém sentado numa mesinha para receber quem está chegando. Eu cheguei, os primeiros testes foram feitos em conjunto. O último teste que nós vamos falar de todos, que é o PMK, eu fiz PMK, pode ser o palográfico para você, foi feito individual em horário diferente. Então eu cheguei, tava todo mundo lá, eu dei meu nome, eu sou do horário tal, eu sou fulano de tal. Tá, você pode entrar naquela sala ali, tá? É uma sala separada por nomes, alguma coisa assim. Igual prova, você entra na sala, uma carteirinha para cada um, você senta do lado dos seus amigos e fica esperando. Depois de um tempo, na hora do seu teste, vem uma psicóloga, né? E o pessoal da aplicação do teste, que eu acho que era o pessoal da própria Cadepol, não sei. Esse pessoal, eles te explicam como funciona o teste psicológico, o básico, né? Nós vamos avaliar, vamos te dar algumas folhas, vocês vão ter um tempo para responder. Eles geralmente o teste psicológico funciona como? Depois que ela passa todas as instruções, você está na sua carteirinha, ela te entrega a primeira folha e você só vai virar a folha e vai começar o teste na hora que ela dá a coordenada. Primeiro ela passa a coordenada geral de todo o teste e aí ela fala, vamos fazer o primeiro teste. Ela te entrega. E aí ela explica o teste, a pessoa explica o que você tem que fazer naquele teste. Prestem atenção às explicações, pessoal. Por mais que você já conhece o teste, ouça bem. Eu tive pessoas na minha sala que não ouviu bem, e aí quando ela assustou, todo mundo fazendo, 10 segundos depois, ela começou a fazer também. Então ela perdeu 10 segundos. Tempo é muito importante, não é tudo, mas é importante. Então ouça as instruções, ela vai permitir, vai dar o sinal para começar. Alguns testes ela dá sinal para parar, e depois começar de novo, para, faz de novo, para, começa na outra linha, para, começa na outra linha. É uns testes que você vai marcando, parou, aí você vai marcando, parou, começa, parou, entendeu? Mais ou menos assim. E ela também vai dar instruções para como você vai executar, basicamente isso. Por que ser rápido, mas não, o tempo não é tudo? Você, geralmente, alguns testes, você não sabe disso, inclusive tá aí, ó, uma pegadinha, tá? Muitos testes, eu não sei precisar quais, mas muitos testes você tem tempo, coloca aí nos comentários se você sabe. Muitos testes você tem cerca de 1 minuto para fazer o teste, mas ela não te fala. Eles falam assim, olha, eu vou liberar vocês fazerem, podem fazer com calma, com uma frequência, né? Com uma certa frequência de tempo, mas podem fazer o testes calmos, faça não sei o que lá. Você acha que é calmo? Você vai, não, com todo o tempo do mundo. Ela fala, parou. Aí você não sabia, ninguém avisa que tem tempo, mas tem tempo. Então uma dica importantíssima, faça com rapidez e qualidade, porque tem tempo, às vezes você tem que marcar muitas coisas, igual no palográfico, mas o tempo não é tudo. Palográfico, por exemplo, você tem um tempo para marcar o máximo de pauzinhos possíveis, mas se você fizer aqueles pauzinhos totalmente tortos, você fez 1 milhão, eu fiz 1000, mas você fez 1 milhão totalmente torto, eu fiz 1000 com exatidão, 1000 bons ou medianos, eu vou ser aprovado provavelmente. Você tem que ter uma média entre qualidade e velocidade, viu? Lembra disso, e todo teste tem tempo para finalizar. E agora o ponto mais importante, quais são os testes que eu vou ver lá? Não sei exatamente quais você vai ver. Para falar a verdade, eu conversei com várias pessoas, eu não lembro quais exatamente nós vimos, mas eu lembro, eu tenho uma noção. Pode ser que mude quais testes você vai ver, mas eu vou te passar alguns mais importantes e são os mais
comuns, se você tiver um teste diferente desse, pode ter certeza que vai ser um basicamente igual, com pontos diferentes e não vai fazer muita diferença para você. O primeiro teste mais temido, vamos começar por o mais difícil, é o PMK. Pessoal, o PMK, eu sei que ele é muito temido. É aquele que você senta, a figura tá aí, você senta numa mesa com um lápis, uma caneta em cada mão, eu acho que é lápis em cada mão, a folha tá na sua frente, ou a folha tá com um suportezinho assim, inclinado, salvo engano. Você começa a fazer os desenhos ou riscar com as duas mãos. No meu caso, a mulher veio e colocou algo na minha frente, uma folha, uma caderneta na frente. Eu parei de ver, mas continuei. O que eu recomendo para vocês? Eu vou te explicar quais são os tipos de PMK. Eu recomendo que você, em casa, treine fazer as coisas com a mão esquerda. Eu sei que isso não vai fazer tanta diferença, mas tem gente que não sabe nem pegar num lápis com a mão esquerda. Eu escovo os dentes com a mão esquerda. Às vezes eu gosto de comer coisas, tentar tirar com a mão esquerda. Então tente fazer coisas com a mão esquerda. Outra coisa, tente fazer em casa. Qualquer risco até o final, fecha o olho e depois vê. Você vai ver que sempre você vai muito para os finais, para os lados. Então você tenta agora controlar e ver e imaginar na sua cabeça, não, eu acho que eu tô saindo, mas eu não tô indo para a direita, eu vou um pouco mais para o centro. Enfim, você faz um meio termo na sua cabeça. Eu fiz o quê? Comecei o teste, vamos supor, né, um de fazer risco, e aí na hora que ela, na verdade é um de tracinho, salvo engano, comecei a fazer de baixo para cima. Na hora que ela pôs, eu só pleno, mantive a respiração, mantive o controle, eu coloquei minha mão assim, sabe, com exatidão. Eu não só fui fazendo, não, eu coloquei exatidão no movimento. Pelo menos o que eu achava que era exatidão. Naturalmente você vai saindo, enfim, não fica bonito mesmo. E eu saí do PMK com a sensação de derrotado. E é muito normal, porque você não domina o teste. Mas no final deu tudo certo pra mim. Pessoal, acabei de fazer o psicológico de investigador, a sensação que eu fui bem nos outros testes, mas não fui bem no PMK, é a sensação, aquela agonia, insegurança, porque eu não sei o que eu fiz lá, mas agora é só confiar em Deus e aguardar. PMK significa psicodiagnóstico miocinético. É usado para inferir aspectos da personalidade, estados emocionais e estados humorais e atitudes. Então o PMK vai ver se você é uma pessoa muito estressada, se você é descontrolado, se você tem atitudes agressivas. Ele é um teste que inconscientemente você vai demonstrar quem você é inconscientemente. O PMK é o único teste que é individual, pelo menos foi para mim. Primeiro a gente chegou na Cadepol, fizemos todos os outros testes que eu vou mostrar em equipe, na sala, né? Cada um no seu, mas todo mundo na sala. Acabou esses testes, nós fomos liberados para tipo um almoço. Voltamos no período da tarde em uma sala, só você e mais uma pessoa te analisando, para fazer o PMK. Então foram horários diferentes de manhã e de tarde. Eu vou mostrar na tela agora para vocês quais são as folhas do PMK. E exatamente isso aqui, na hora, no dia. Acho que você faz todas ou faz a maioria dessas folhas. Essa é a folha número 1 e no final ela vai ficar assim. Tá vendo? Você fez, essa pessoa foi muito bem. Tem gente que começa esses da lateral, por exemplo, e a pessoa vai lá no final. Tem meu amigo, passou também para oficial da PM, ele saiu da folha. Sair da folha não significa que você foi reprovado, tá? Fique em paz. Outro teste PMK é esse aí. Eu também acho muito difícil de fazer esses risquinhos. Essa é a folha em branco e o resultado dele vai ser esse aqui. Essa pessoa também foi muito boa. Muita gente, a grande maioria, começa a riscar assim e aí ela tampa a sua visão. E aí você vai subindo, meu amigo, o céu é o limite. Você fica totalmente vesgo. Você vai cada um lado para cada uma mão para um lado e você acaba saindo da folha, tá? É normal. Então, se você for muito aberto, significa que você é tal temperamento. Se você fizer muito fechado e cruzar a mão, significa outro temperamento. Claro que cruzar a mão e sair da folha são coisas mais graves, são coisas mais importantes, mas não vai te reprovar, vai ser avaliado com outros pontos também. Outro teste PMK é esse número 3. Eu, para falar a verdade, eu não lembro desse número 3, mas ele vai ficar assim. Você vai ter que fazer essas escadinhas espelhadas e depois os círculos. Eu não lembro de ter feito esse, eu acho que eu não fiz esse, tá? Mas quem fez aqui tá muito bem, tá? Fazer esse círculo pertinho assim, meu amigo, é difícil. Outro que eu sei que eu fiz é o PMK das argolas, né? Você começa vendo, todo PMK você começa vendo, então você vai tentando, enquanto você tá vendo. Quando você está vendo o teste, você tenta reproduzir igualzinho.
lembra do movimento, lembra do tempo que você gastou para fazer um círculo. E agora parece que eu tô gastando mais tempo. Rapidinho você vai corrigindo isso aí. Então meu círculo tá ficando maior, calma, menor, menor. E lembra do movimento da mão, entendeu? Tenta automatizar isso, mas ao mesmo tempo não acha que você controla tudo. Calma, deixa fluir. Esse das argolas, você começa a fazer as argolas com as duas mãos, ela tampa, coloca alguma coisa na frente e você tem que continuar fazendo as argolas. Ele também é difícil e ele fica assim. Olha que interessante, essa argola de baixo da direita, tá vendo? Uma subiu e a outra foi lá pra direita. Acontece, pessoal, eu não vou ver nunca na vida, e nem você, uma pessoa que o PMK vai estar bonito, vai estar alinhado ou pouco desviado. É um garrancho, fica horrível. E por isso que você não pode ver, tá? Quando você acaba, que aí você tira o lápis, ela puxa o teste e guarda rapidão antes de destampar seus olhos. Porque se você vir, você vai ficar desesperado. De relance eu consegui ver algumas coisas, foi pior pra mim, porque eu falei assim, tô reprovado, certeza. Já fui lá pra fora chorando. E passar em teste, não passar em teste psicológico é complicado, né? Quando eu não passei no teste de soldado da Polícia Militar, eu cheguei em casa, conversei com minha avó, depois que o resultado saiu, aí ela olhou pra mim, achando que ia me ajudar, gente, família, o bicho complicado é família. Ela achando que ia me ajudar, olhou pra mim e fez assim, ó, nossa, se isso é tão novo, né, pra ter problema. Aí assim, né, eu tentei explicar, falei, vó, não, eu não tenho problema de cabeça, eu não sou doido, porque eu não passei no teste psicológico, não é assim que funciona. Mas enfim, né, cara, ela falou, nossa, é tão novo, né, pra ter esses problemas. E o outro teste que você vai ver é esse aqui é claro, eu lembro demais que eu fiz esse teste com certeza. Primeiro, embaixo, você vai fazer os riscos até chegar em cima e depois você vai ter que desenhar esse U. Cara, em cima é um U, você tem que ficar fazendo o U de novo. Cara, você vai fazendo o U, meu amigo, e você some com esse U da tela. É muito difícil. Ele vai ficar assim. Olha pra você ver. Olha só, essa pessoa foi bem. Tá vendo embaixo que a pessoa ela foi saindo e os traços foram diminuindo? Então ela foi fazendo mais para fora. Em vez dela fazer um traço do tamanho certo do negócio, ela foi fazendo traços menores. Isso, sei lá, talvez você é desistente, sei lá o que eles pensam nisso. E aí o U também, né? O U, você olha, a pessoa foi saindo, depois ela tava nesse U lá do lado de fora, mas acontece, é super normal. E aí cada coisa dessa, muito pro centro, muito pra fora, vai dar um resultado diferente. Na Polícia Militar de Minas, de soldado, uma das coisas que eu me lembro, né, pelo meu teste, saiu o resultado depois, falando por que você foi reprovado, deu que a minha energia vital era baixa, como se eu não fosse uma pessoa que produzisse demais, entendeu? Aí eu tentei colocar no recurso, né? Falei assim, meu amigo, eu sou concurseiro, eu sou policial, eu sou empresário, eu sou marido, o que mais? Eu treino, eu lutava boxe na época, eu faço aula de música, não sei o que eu vou produzir mais não, eu tô precisando de mais tempo na minha vida, porque eu não tô tendo tempo pra fazer o que eu gosto. E é isso aí, de PMK a gente entendeu. Esse é o PMK, eu fiz no segundo horário à parte. E agora os outros testes, quais são e quais eu acho que eu fiz? Ó, um outro teste muito famoso, inclusive, é o TDIF 3. É o teste de atenção difusa 3. Ele é voltado para avaliar a atenção difusa, capacidade de focar em múltiplos estímulos simultaneamente. Ele faz parte de uma bateria de teste que investiga e mensura funções mentais relacionadas à atenção, memória, raciocínio lógico em adultos. Esse TDIF 3 é muito famoso também. Teve pra mim, certeza que ele teve pra mim. E ele é voltado para atenção difusa. Ou seja, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue se concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Eles te dão essa folha do TDIF e você tem que marcar números. Eu esqueci como funciona esses números, mas tem uma sequência lógica. Eu acho que, por exemplo, você tem que marcar em ordem. Eles te falam dos moldes, né, dos desenhos brancos. Aí agora é o branco, então você tem que marcar em ordem numérica, né, provavelmente ordem crescente dos brancos, alguma coisa desse tipo, cara. Não lembro exatamente, mas também é tranquilo. O que você tem que fazer? Dá um tempinho, gasta um tempinho rápido, passando o olho e tendo aquela visão panorâmica de tudo, vendo onde tá mais ou menos, aquela memória fotográfica. Na hora que você for procurar, sai procurando assim, ó, rapidão. Não vai desgovernado, tipo, rolando, vai de forma organizada, aqui mais rápido. Porque aí na hora que você viu, riscou, entendeu? Eu fiz assim.
Outro teste é o G38, é um teste de inteligência não verbal, então sem conversar com você, sem você escrever nada, ele vê se você tem uma capacidade de raciocínio e uma inteligência básica ou não. Ele é utilizado para avaliar a capacidade intelectual de indivíduos a partir dos 18 anos, com escolaridade a partir do ensino médio. Essa é a capa, uma das capas do teste, eu não lembro de ter visto essa capa, mas é um dos testes, e basicamente esse aí é o teste, tá vendo? Esse é muito fácil, cara, é muito simples. Claro que vai ficando mais difícil depois, mas você tem que deixar sua cabeça fluir, você tem que pensar um pouco melhor, tá vendo? Olha só o primeiro aí. Começa tudo encruzilhado, depois começa a formar um triângulo e o de baixo forma um triângulo. Claramente, começa tudo encruzilhado, começa a formar um quadrado e depois vai formar o quê? Obviamente um quadrado, já formou as bases do quadrado. Aí vai ver, vai formar outro triângulo, aí eu errei e tô, né? Se eu tiver errado, editor, tirei. E aí tem uma foto também do que a gente marcou nele, né? Quando nós fizemos nossa reunião lá na Delis, cafeteria de Patinga. Nós marcamos nele quais eram certos, só pra gente ter uma ideia de como vai ser cobrado. Mas é muito simples mesmo, fica tranquilo. Só se for retardado pra você não conseguir fazer pelo menos uma média nisso aqui. Outra coisa que você faz, outro teste que eu fiz, certeza, todos fazem, é o IFP2. IFP2 é o Inventário Fatorial de Personalidade. É um instrumento de avaliação psicológica que visa identificar e avaliar a personalidade de indivíduos. Assim como o PMK, ele mede quem você é, sua personalidade, seu jeito. O IFP também. Mas no PMK, você mostra como você é, seu temperamento, humor, de forma involuntária. Aqui você marca de forma voluntária. Então, no IFP2 você marca assim, sou agressivo, de 1 a 7. Você marca assim, 0 ou 1, nada, absolutamente nada agressivo, sou super calmo. Aí o seu PMK dá um desvio lá de pessoa super agressiva. Você está mentindo de alguma forma. Essa é a capa do IFP2. Essas aí são as perguntas, são perguntas bem fáceis mesmo, são várias perguntas que você tem que marcar. Você tem que ter uma noção, né, pessoal? Você não vai em uma pergunta marcar assim, se uma pessoa te bater, você bateria de volta? Ou seja, descreve-me muito mal. Você só tem que ter atenção para ser no mínimo coerente, né, pessoal? Por exemplo, ó, gosto de fazer coisas que outras pessoas consideram fora do comum. De 1 a 7, não gosto nada, é absolutamente nada a ver comigo. Ou 7, é totalmente a ver comigo. Aí você marca 7. Gosto de fazer tudo diferente então. Isso aí é totalmente a ver comigo. Eu gosto, isso descreve-me muito bem. Eu sempre faço coisas fora do comum. Aí depois vai perguntar lá em algum teste que você tem que escrever. Eu só gosto de fazer as mesmas coisas. Eu nunca saí da academia que eu treino. Eu nunca saí do meu emprego. Eu tenho medo de mudança. Aí, poxa, você faz coisa fora do comum, mas você ao mesmo tempo é totalmente preso nas coisas. Então você tem que ter coerência. Mas basicamente é de 1 a 7 e o resultado final do IFP2 vai ser esse aí. Essa folha de resposta achei na internet, tá? Antes que não me processe com esses dados, esses nomes, estava jogado na internet lá. Essa vai ser a folha de resposta. Você vai marcar lá e depois você vai passar para a folha de resposta. Questão 1, cada corzinha marca determinado ponto, determinado temperamento. E no manual do Robson Concurseiro tem lá falando que, por exemplo, eles vão juntar a pontuação. Vamos supunhamos que o vermelho é de estresse. Então ele vai juntar. Ele colocou ao total, né? Você pode ver que o vermelho repete lá na 92 e 91. Então ele colocou espalhado 5 perguntas sobre estresse. Você marcou 7 na 5. Então vai juntar 5, vai juntar todas as notas, dividir por 5. A sua média, obviamente, vai ser de uma pessoa muito estressada, né? Sua média deve ser 7, é o máximo. Então ele vai falar, opa, a gente perguntou ele em vários pontos diferentes e ele marcou 7, ele é totalmente estressado. Então é basicamente nesse sentido, beleza? E vários pontos, cada cor significa algo que eles querem entender de você. Por isso nunca é bom colocar 1 e nem 7. São raras exceções que você vai colocar. Esse cara aí só colocou 7. E o nosso último teste, que é o D2R. O D2R é teste de atenção concentrada. D2 é porque são vários Ds com 2 risquinhos que você tem que marcar. Você vai ter que marcar o D com 2 riscos, tá? É basicamente isso que você vai procurar. A folha tá aí para você ver como que é. É um teste de atenção concentrada. Lembra lá no TDIF 3,
que você fez um teste de atenção difusa? Então, quando você está no meio do estresse, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você está tendo que algemar um preso sob estresse e você tem que lembrar de chamar apoio. Será que você não vai travar? Aí você vai esquecer sua arma vai cair, vai ficar no chão e você vai sair com o preso. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? E quando você precisar de uma atenção concentrada, eu estou fazendo uma investigação, estou analisando uma câmera, por exemplo, de segurança, eu consigo focar e perceber todos os pontos. Eu sou aquele cara que vou começar a analisar alguma coisa, só que eu tenho, como é que é o nome da? Eu tenho TDAH, sei lá, e eu começo a analisar o negócio, aí eu paro pra olhar um negócio no celular, aí eu começo a analisar, aí eu lembro, não, tem que fazer um negócio amanhã, quem é você? Então aqui é a atenção concentrada, a folha vai estar, a folha vai estar deitada assim, você vai começar da esquerda pra direita, ela vai dar, a pessoa, vai dar o sinal pra você começar, você começa na linha 1, ela vai dar o sinal pra você parar, você para. Aí ela vai dar o sinal de novo, agora você vai começar na linha 2, procurar os Ds 2, é o D com 2 risquinhos, salvo engano é esse D2 que você vai ter que riscar mesmo, ela vai te explicar na hora. Então segunda linha, D2, 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 parou. Aí o que você fez, se você faltou muito, aí paciência, Por isso você tem que ser rápido, mas tem que concentrar. Por quê? Se você foi muito calminho, muito concentrado, não pulou nenhum D2, mas também não chegou nem na metade, alguma coisa está errada. Agora você foi rapidão, fez a linha toda, mas pulou um monte, você não tem atenção. Ou você tem atenção demais, mas não produz com velocidade. Então por isso que é bom total concentração, cara. Eu nem piscava, eu já ficava assim na minha mente, D2, pro meu cérebro, na hora que aparecesse essa figura, meu cérebro ligasse um alerta. Então, foi, eu nem respiro. Só risco, parou. Começa na segunda linha. Tranquilo. Mas é isso aí, meu querido. Esses foram os testes psicológicos que provavelmente eu fiz e que eu me lembro e que eu tenho informações sobre ele. As informações e ideias que eu pude te passar, eu já fiz. E espero agora que você seja feliz, que você descanse, aprenda a confiar em coisas que não dependem de você. Faça uma breve pesquisa do seu teste, descanse bem no dia anterior e esse cargo já é seu. Eu sei o quanto isso aqui importa para nós, o quanto uma arma de fogo, uma remuneração, um distintivo é muito além. Quem quer entrar na polícia por dinheiro, não entra na polícia, porque licitamente, espero que seja licitamente, você nunca vai enriquecer na polícia. Mas hoje eu tenho empresa, eu tenho canal no YouTube, eu tenho investimentos, isso tudo começou da polícia. A polícia claramente é uma profissão linda, embora no Brasil ela não seja honrada quanto deveria ser honrada. Mas eu tenho esperança um dia de eu, inclusive, poder colaborar na política em algum meio para a gente conseguir elevar e dar a honra que a polícia merece, dar a resposta que a polícia merece, trabalhar em conjunto com a sociedade para a gente conseguir fazer um lugar melhor. O Brasil tem muito potencial e depende de você não entrar para ser mais um sanguessuga também, entrar para fazer diferença e ajudar a mudar, porque para reclamar e sugar tem muita gente, beleza? E se você quer alguma ajuda, se você quer, por exemplo, entrar em contato com a Viviane, nossa psicóloga parceira, talvez eu consiga, entre em contato com o Jornada Concurso. Se você quer um preparatório também para outras carreiras policiais, nós temos parceiro também para teste físico, nós temos curso preparatório, que é mentoria para um concurso específico. Eu e você, nós vamos fazer uma reunião, nós dois, uma chamada de vídeo de 2 a 4 horas, e eu vou te explicar tudo que eu já vivi, tudo que eu sei do mundo de concurso. Eu vou te explicar como que eu estudo, qual aplicativo que eu uso, como que eu faço questões, qual o meu cronograma, como que eu faço para aprender, para fixar um conteúdo, para anotar esse conteúdo. Nós vamos criar o seu cronograma de estudos juntos, baseado na sua realidade. Nós vamos te afiar totalmente para o que você precisar na vida de estudos. Então, vem acessar a nossa mentoria, a mentoria particular comigo, ou o nosso preparatório do Jornada Concurso, tá? Deus te abençoe, tamo junto e valeu! Aí não se esquece, viu? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no meu canal, viu? Tamo junto, valeu!